Olá, pessoa saudável. Tudo bem contigo? Você está no canal do Professor Rafael e aqui nós falamos sobre saúde e seus diversos significados e suas diversas formas de compreensão. Seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito, eu te peço que você se inscreva antes da gente começar essa reflexão. E não custa nada, e você vai ter aí acesso a vários conteúdos que podem ser úteis na sua vida. Então, o assunto é empatia. Digamos que é saudável buscar conhecimento, porque entender o mundo à sua volta vai te trazer várias possibilidades de se antecipar a muitas coisas. E isso vai aumentando seu poder de reflexão e vai te dando também tempo para que você possa fazer escolhas mais sábias na sua vida e assim que você puder interferir para se tornar mais sábio, vai se tornar, portanto, uma pessoa mais prudente e isso vai te trazer benefícios à sua saúde mental. Consequentemente, esse bom equilíbrio do estado mental vai se estender aí para todo o seu corpo. Então, são relações de causa e efeito e, portanto, muitas vezes falar sobre significado das coisas é importante. Acho que hoje em dia a semântica, algo que muita gente passou a ignorar, não sei porquê, talvez falta alguma base, eu não sei exatamente o motivo, mas é libertador quando você tira alguns minutos ali da sua vida, quando você para, pensa e reflete, separando palavras e entendendo o significado delas, a origem, de onde elas vieram. Muitos desses significados das palavras, eles são naturalmente necessários. Portanto, eles são universalizados entre diversas traduções. E quando se fala de empatia, ela parece uma palavra bonita, porque ela traz ali alguns significados de se importar com o outro, de altruísmo. E hoje em dia a empatia é algo nice, né? Algo que está na hype, algo que está na vibe. A hype, por exemplo, é só uma raiz de hiper. Você vai, por exemplo, pegar a hipertensão, a pressão alta, ou hypertension. É só uma raiz que denota aumento, algo aumentado, né? Hipertensão, então, é a pressão alta, hypertension, a mesma coisa, hype, né? E quando algo é hype, significa então que está em alta, né? E falar sobre empatia está em alta. Todo mundo está falando sobre empatia. Não é algo ruim falar sobre empatia. Desde que você saiba alguns significados e de onde vem, como isso funciona. Você se aprofundar sobre isso. É importante. Mas empatia não é uma palavra anglo-saxônica. Empatia é uma palavra que vem do grego-latim. Quando você fala de patos, empatia vem de empatos, patos. Ela traz em seu significado a ideia de afeto, compaixão, ela vai trazer a ideia de piedade, um estímulo que vai poder conduzir à ternura, por exemplo, mas também conduz à melancolia, à tristeza, porque você se entristece de ver algo que não te faz bem, algo que você vê ali e se chateia. E por fim, quando você fala de ternura ou algo que te afeta, isso nem sempre é positivo. Patos vem também de doença. Patologia, por exemplo, é o estudo das doenças. Patos. Então, quando você fala de estado patológico, você está falando de um estado onde a pessoa está doente. E empatos, adentrar na doença do outro, é algo que
está carregado também em um dos significados da empatia. Ninguém pensa muito sobre isso. Já quando você fala de apatia, por exemplo, do grego-latim apatheia, que vai significar sem doença, o indivíduo está com ausência ali da doença, mas também ele está apático, ele está sem afetos, ele é aquele que não se importa, aquele que não se afeta, aquele que é indiferente, aquele que não toma conhecimento. Isso pode significar muitas coisas também. Ou seja, alguém inatingível pode significar. Ou alguém que está no estado neutro do ser, simplesmente. O qual pode estar saudável ou não. Alguém que pode estar em bem-estar ou não. Alguém que está bem consigo, apático ou não. O fato é que ele está neutro. Está ali neutro. É possível estar 100% alheio à sua volta? Refletir sobre isso é importante. Mas antes é importante você pensar sobre o que seria antipatia. Já que a gente está falando de apatia, já que a gente está falando de patos do significado, já que a gente está falando de empatia, o que é antipatia? Então seria o oposto. Isso pode significar o desafeto, alguém impiedoso. Esse não é indiferente, porque ele não está ignorando a sua volta, ele não está sendo indiferente, ele está se colocando como antagônico. Ele tem o contrafeto, ele vai fazer um movimento contra. E acreditem se vocês quiserem, empatias com algumas causas ou para algumas pessoas, com alguns seres ou coisas, eles podem gerar antipatias a outras. Cada movimento agonista, empático ao outro, a causa de alguém, ou a doença, ou o que seja, ao sentimento do outro, pode te gerar antipatia para com outras coisas. Ser empático, ter empatia por causas alheias, sentir piedade, colocar-se no lugar do outro de maneira compreensiva, significa tomar partido em si. É importante pensar sobre isso. Reflete sobre. Significa compreender até a patologia do outro. E isso pode ser nobre. Isso é piedoso, isso denota caridade, isso é altruísta. É ótimo você poder ajudar as pessoas. Eu não estou dizendo que não é. Nunca eu vou dizer que é ruim você ajudar alguém. Pelo contrário, é ótimo, é gratificante. Mas pensa, cada vez que você ajuda uma pessoa em suas causas e auxilia na condução de soluções ou mesmo na cura de alguém, você precisa ter uma base para fazer isso. Você não consegue dar, não é possível você dar o que você não tem. Em um estado intensamente sensível, essa apelação constante à empatia, essa ideia de que ter empatia é uma missão diária, ela pode ser perigosa. Por quê? Quando você adentra na causa do outro, empatos, entrar na doença, empatia. Você adentra o afeto do outro, quando você faz isso de maneira visceral, você passa a sentir grande parte, ou começa a aderir grande parte do que o outro sente. Já parou para pensar nisso? Então, quando menos se espera, você está com todos os sinais e sintomas advindos do sofrimento alheio. Como assim? Você fica afetado mentalmente, mas não só mentalmente. O seu corpo sofre, sua energia vital é drenada quando você adentra demais na causa das pessoas. Sua vontade vai se esvaindo e assim a doença se instaura. A dor começa a se tornar familiar, ela se torna habitual para você.
Algo que acontece também com indivíduos que ficam intensamente empáticos às causas alheias, eles começam a ficar demasiadamente participativos na doença do outro ou nas causas ali que eles consideram benéficas em si. O indivíduo ele começa a sentir um vazio, porque ele se doou tanto a essa causa, e ele vai perdendo as suas reservas. Conforme você vai perdendo as suas reservas, o que antes era empatia se torna o quê? Se torna algo que você vai dar o quê agora? O que você tem para dar? Algo a se pensar. Enquanto isso, você olha algumas pessoas alheias à causa que você defende, porque elas não tomaram conhecimento do sofrimento que você absorveu, elas não têm noção do quão importante é a sua sintomatologia, do quão doloroso é o seu pesar, e você olha para o outro e diz, que pessoa sem coração, vazia, como é que ela pode não perceber o quanto minha causa precisa de ajuda? Nossa, que pessoas medíocres, você diz bem assim, né? Que pessoas mesquinhas, como essas pessoas podem não querer ajudar nisso ou naquilo, e você julga, você sentencia, você reclama, você fica querendo tirar as pessoas daquela posição de conforto que elas estão, mas você não faz isso porque você quer proporcionar o bem-estar quando você está assim. Você simplesmente quer que as pessoas sintam sua empatia pelas suas causas, pelo seu viés, pelo seu ego, muitas vezes, e através das suas dores. E agora, quem é o antipático? Aí, uma coisa para pensar. Quando menos espera, né, você está lá mandando regras e impondo a todos o seu modo de vida, a sua religião, a sua ideologia, a sua doutrina política, dizendo o que é certo e o que é errado para as pessoas, perguntando novamente quem que é o antipático agora. Pergunta para você mesmo. Quando você vê pessoas assim, que elas querem impor regras umas para as outras. E é assim que as pessoas se esgotam na luta diária por sua visão de certo e errado, de mundo, de vida. Elas querem angariar outras pessoas para viver com elas, toda essa vibração de empatia, entre aspas. E quando se encontra com essas pessoas que compartilham dessa mesma vibração, elas falam das conquistas sim, mas de toda a desgraça também que comporta toda essa empatia de uma causa muitas vezes que gerou antipatias aos montes por aí. E elas trocam essas desgraças e isso fica retroalimentando experiências trocadas aí por essas dores advindas dessas lutas todas. E quando menos se espera, essa pessoa começa a ficar ansiosa demais e já se preocupa antecipadamente com tudo, a mentalidade está lá no futuro e ela vive com essa ideia de empatia, mas ela se tornou tão antipática que não se percebe. Ela está tomando ansiolíticos porque ela está sempre se frustrando na sua empatia infinita. E ela não dorme direito, precisa tomar hipnóticos muitas vezes, porque sente a injustiça do mundo que vai cercando ela ali de uma forma insuportável, visceral. As decepções vão perfazendo essa pessoa até que vem o estado apático. E a apatia, estar livre de sofrimento, de anseios, de preocupações, livre de doenças, mas também de afetos, estar livre dos sentimentos, eles sumiram. Sejam eles negativos ou positivos. Você ficar sem nenhum sentimento positivo é muito vazio, né? O apático é saudável? Claro que não. Claro que não. O apático constante ali, aquele indivíduo que você olha e fala, nossa, ele está apático todos os dias, ele não é saudável. Porque ele é indiferente a tudo, ele é alheio a todos os problemas e geralmente ele está numa condição dependente dos outros e até mesmo parasitária. Muitos perdem até o cuidado de si mesmos. O apático, ele é apático consigo.
e ele é mais vazio que o antipático, porque ele está esgotado. O que um dia foi um empático preocupado tanto com as pessoas se tornou um antipático na sua luta diária e constante. E ele se cansou e ele pode se tornar um apático por causa de todas as frustrações que ele carregou durante muito tempo. E aí ele perde o cuidado consigo mesmo, perde as esperanças e perde ali todo o sentido da sua vida. É complicado. Quando você fala de saúde mental, é preciso estar atento com essas coisas. Não é simples você sair pregando empatia para todo mundo. De novo, você não dá o que você não tem. O que é saudável, então? O equilíbrio. E não é fácil falar essa palavra equilíbrio. O que eu posso ajudar de fato? Né? Quais são as causas que eu tenho poder de intervenção e mudança na vida de alguém ou no sentido de vida de alguém? Como eu vou realmente servir aos outros e as causas do outro sem afetar outras pessoas e a mim negativamente? A que ou com quem eu devo ter empatia, agora que eu sei o significado disso? Agora que eu refleti sobre. Como que eu vou dosar isso sem me tornar um desvairado, super preocupado, ansioso e adoecer? Afinal de contas, eu sou um indivíduo. Vocês que estão refletindo comigo são unidades. Como é que você vai carregar toda a dor do outro ou de outras pessoas ou do que acontece no cotidiano nas suas costas? É muito pesado. Dividir isso de maneira equilibrada, saber entender os seus limites é muito importante. E eu não tenho resposta. A pessoa, eu sou uma unidade como você e eu não tenho resposta da maneira correta. Eu não tenho uma regra para você seguir de como é que você vai atingir esse equilíbrio. Não tem. E quem é que tem? Mas é por isso que é importante o que eu disse lá no começo, saber o significado das coisas. Nunca se esqueça que muitas coisas você só sente e você não controla esse sentir. E o ato e o impulso é que vão definir o próximo efeito. O que vai acontecer. Porque aqueles mesmos que apelam tanto para a empatia, de maneira quase que imposta, hoje em dia, muitas vezes eles não refletiram como nós fizemos aqui juntos e eles estão na onda, eles estão só na vibe. Eles não sabem o significado disso. Eles são carregados da falsa empatia. Só que de fachada, aquela empatia de fachada. Eles só querem parecer legais. Você não vê esse indivíduo ajudando alguém de fato, você não vê esse indivíduo se envolvendo na causa de alguém, você não vê esse indivíduo procurando entender o problema das pessoas de fato. Você não vê esse indivíduo que prega empatia muitas vezes aos quatro cantos e dizendo, batendo no peito que sabe o significado, fazendo de fato atos que vão demonstrar ali por testemunho que esse indivíduo tem mesmo empatia com as outras pessoas. Porém, hipocrisia é um sintoma de outros transtornos que eu pretendo tratar outro dia aqui. Eu queria trazer essa reflexão sobre a palavra empatia, sobre todos os significados que ela pode possuir em torno aí dessa análise, e eu vou ficando por aqui. Eu espero que eu tenha, de certa forma, feito você refletir comigo. É algo importante que está muito em voga. E eu te peço, não deixe de compartilhar esse vídeo. Se ele fez você pensar, se ele fez sentido para você, deixa seu like. Muita saúde para você, muito equilíbrio para as tomadas de decisões, e eu espero que você tenha, assim, de fato, bastante empatia pelas pessoas, mas que você possa estar sempre cheio de vigor e de saúde para poder doar-se nas medidas certas sem se perder. Um grande abraço. Valeu. Fui.